Estamos hoje aqui para falar de um assunto muito precioso: batismo nas águas. Aquele momento de entrega, você que tomou uma decisão por Jesus, por Cristo, você se entrega ali agora totalmente. É o que a gente chama do novo nascimento. E eu trouxe alguém muito especial para compartilhar com a gente o que é essa decisão, como vivenciar isso, como inclusive mostrar para as pessoas sobre a importância, né, de dar um passo como esse precioso, que é o batismo nas águas. É o pastor Marcos Henrique, ele é superintendente quadrangular na região de Socorro e vai falar um pouquinho agora com a gente. Pastor, dá as boas-vindas para o pessoal que está nos acompanhando e já começa me dizendo quanto tempo pregando sobre batismo nas águas. Eu estou há 25 anos, Raíssa, na Quadrangular, graças a Deus, há 17 anos no ministério. Então, há 17 anos pregando salvação, arrependimento e batismo nas águas. Nós podemos falar que amamos Jesus, que somos apaixonados por Deus, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não tem mais o que protelar. É um caminho sem volta, é um caminho que tem que ser seguido. E o batismo nas águas vem justamente após a essa entrega, a essa confissão que nós costumamos fazer em um templo, em um evento, naquele momento que nós somos chamados para saber quem aceita Jesus, e aí nós vamos ali para frente, estendemos as nossas mãos. Seguidamente nós temos que descer as águas do batismo, porque o batismo é justamente a aliança que nós fazemos, é a marca, né, o compromisso real. É como se o casal estivesse colocando a aliança no dedo do outro, dizendo: agora eu sou teu e você é minha. É esse momento do batismo. Pastor, a Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. É um versículo bem direto, bem taxativo. E aí, a gente sabe do significado da palavra batismo, né? Você imergir ali a água e com o propósito de renascer, como um novo nascimento. Explica melhor para isso como se correlaciona esse novo nascimento com a salvação, como esse versículo que eu falei há pouco. É muito claro, né? Marcos 16, é quando Jesus dá ordem aos discípulos para que fossem pregar o evangelho e as pessoas que crescem fossem batizadas, né? Então, o batismo não é uma opção nossa, o batismo é uma ordem do Senhor. A partir do momento que nós descemos as águas do batismo, nós estamos agora caminhando para uma nova vida, né? Para uma nova situação de vida. O batismo, ele é um divisor, verdadeiramente um divisor de águas da velha criatura para a nova criatura. Naquele momento é como se a Raíssa ali, que desceu as águas, assim como eu fiz ali aos meus 14 anos, que Amém. desceu as águas, ela estivesse morrendo naquele momento para o mundo. E aí surge uma nova Raíssa. Pelo menos isso foi o que eu aprendi e tenho Exatamente. tratado disso esses anos todos. E o mais precioso, pastor, é entender quem essa nova Raíssa tem que ser agora. Na época eu me questionava sobre isso. Vou morrer ali e a partir dali, como é que vai ser? E com certeza tinham pastores, servos de Deus para me orientar sobre isso. Mas fala um pouquinho para a gente, pastor, depois desse passo, quem é essa nova pessoa que ressurge ali? Eu acredito, Raíssa, que após esse passo do batismo nas águas, nós começamos a ser, nós nos permitimos ser tratados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Lógico que com auxílio dos pastores, das pastoras, né, dos nossos líderes, mas o próprio Espírito Santo de Deus vai tratando, mostrando para nós aquela velha criatura que morreu, que não pode mais voltar, e dali por diante o Senhor muda os nossos hábitos, o nosso caminhar, é transformado, o nosso falar, aí já é uma ação do Espírito Santo de Deus na nova vida, na nova pessoa. De se sentir já diferente, né, na Exatamente. forma de agir. É legal falar sobre isso, pastor, que quando a gente ouve falar, por exemplo, dos dons do Espírito Santo, já li o batismo, muitos pregadores falam assim: comece a praticar os dons, que Uhum. esses dons vêm sobre você e vem Aham. junto o batismo no Uhum. Espírito Santo. E eu acho que é parecido isso com o momento do batismo nas águas, porque muitas pessoas, inclusive que estão nos acompanhando agora, podem se achar incapazes de tomar uma decisão como essa. Tem pessoas que, por exemplo, vivenciam uma questão de vícios, têm dificuldade de romper com um vício. E eu já vi testemunho de pessoas que
foi ao batismo, né, se declarou, eu aceito Jesus, tomo decisão por ele, e eu quero me entregar no batismo. E quando ela subiu ali, depois de descer as águas, aquela pessoa abandonou o vício. Aconteceu Sim. algo, uma força em comum, que ela Uhum. achava que não tinha. E eu quero entender um pouco sobre isso, pastor, de vivências até que o senhor já teve, quem sabe o senhor mesmo, ou com outros irmãos em Cristo. Fala um pouquinho pra gente. Permita-me falar do meu testemunho. Raíssa, eu cheguei na igreja, eu fui convidado pela minha mãe e por uma irmã minha, irmã de sangue mesmo, e eu fui em um culto numa sexta-feira. Na sexta-feira, lembro como hoje. Naquele culto não teve apelo. Só que eu fiquei sabendo por minha irmã que no sábado, no domingo, perdão, teria batismo nas águas, né? Era o momento que o pastor reunia as poucas igrejas que nós tínhamos e fazia o batismo na sede. E eu cheguei para minha irmã e disse bem assim, olha, eu quero me batizar. Ela entrou em contato com a pastora na época e a pastora ficou meio assim, mas seu irmão é o primeiro dia na igreja, nem aceitou Jesus ainda, ficou meio assim. E aí minha irmã disse, não, mas eu tenho certeza absoluta do que ele quer, eu conheço meu irmão e ele está decidido. E aí ela permitiu, eu no domingo estava lá pronto, dei todos os meus dados e desci as águas do batismo. E quem era o Marcos Henrique ali antes, pastor? Eu sei que vai ser algo mais particular, mas vai ser muito precioso se eu compartilhar isso com a gente. Com certeza, Quem era e quem se tornou Marcos Isso, Henrique? para a glória de Deus. Primeiro, quando eu vejo muitas pessoas acharem que não são capazes, que não vão conseguir, é porque essas pessoas, primeiro, elas acham que é com a força delas, né? A partir do momento que a gente se entrega, e Deus sabe das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, da nossa sinceridade, então o Senhor vai nos dando força. Então, naquele exato momento, eu era um Marcos perdido, eu era um Marcos desacreditado pela minha família, eu era um Marcos sem futuro. E a partir dali, exatamente naquele dia, um misto de sentimento tomou conta do meu coração. Não era apenas uma emoção, não era apenas um choro de um sentimento humano. Era muito mais do que isso, porque o batismo envolve muito isso. O batismo é algo simbólico, mas por trás de tudo aquilo existe algo espiritual muito grande, muito forte. Você sai dali com uma leveza, com algo inexplicável. Então, a partir dali, Deus começou a tratar da minha vida, cuidar da minha vida. Nunca imaginei me tornar um pastor, nunca me imaginei me tornar um líder, um pregador da palavra de Deus. E assim Deus até hoje tem mudado a minha vida. A gente está melhorando. É verdade, pastor. A cada decisão, a cada passo, né, na vida com Deus, a gente vai percebendo coisas melhores, coisas sendo moldadas mesmo na gente. Isso é lindo e para melhor, né? Uns moldes Exatamente. para melhor. Pastor, se falou sobre a simbologia do batismo. Muitas pessoas acreditam que o fato de terem sido batizadas ali enquanto eram crianças, existem religiões que fazem o batismo como criança, como a religião católica. Eu mesmo Uhum. fui batizada como Sim. católica, criança, e acreditam que ali já é o passo de fé. Eu sei que vai estar muito relacionado muito mais à crença dos pais naquele momento, né? E Uhum. pelo que o senhor está relatando aqui, o batismo vai muito além. Não é uma crença de terceiros, mas tem que ser a sua própria crença. Uhum. Explica pra gente como é que se lida com isso em relação ao batismo de crianças e o momento certo para tomar essa decisão. Então, eu também fui batizado na igreja católica, né, quando criança, mas o que é que a gente passa a entender biblicamente falando? Que o batismo é para remissão de pecados. O batismo é você entender que você precisa de Jesus, está arrependido pelos seus pecados, pelos seus atos. E uma criança não tem verdadeiramente do que se arrepender. A partir do momento que a gente se arrepende, que a gente se batiza, você dá espaço, você abre uma porta para que Deus comece a transformar a sua vida. Você deixa aquela velha criatura, você se transforma numa nova pessoa, com novo linguajar, novos hábitos, e aí é só seguir em frente, que é um mudar de Deus todos os dias nas nossas vidas. É muito mais que o símbolo, apenas o ato por si só, o símbolo por si só, mas é o símbolo de uma aliança. Então, a aliança sendo testificada logo depois. Por isso, essa não é nem só uma rejeição em relação à idade, mas um conceito, né, de se ter o batismo no momento de uma idade que a pessoa tem ali a concepção, não é isso, pastor? Exatamente. O batismo ele é primordial a partir do momento do entendimento de uma pessoa.
Porque se a gente for olhar hoje, por exemplo, uma criança de 10, 11, 12 anos, a mente dessas crianças hoje, elas estão super desenvolvidas. Então, elas já sabem de fato, algumas dessas crianças, o que é, né? O que é o batismo. Muitas entendem. Nós somos interpelados, às vezes, por filho de irmão, dizendo, não, eu quero me batizar porque eu sei que isso é necessário para a minha vida, que Jesus Cristo morreu por nós. Então, eu acho que a partir desse entendimento, aí não tem idade, não tem tamanho, sabe? É nesse momento que a gente pega a religiosidade e deixa de lado, torna-se uma crença, uma fé na verdadeira pessoa de Jesus Cristo. Que lindo. Pastor, e sobre mais de um batismos, né? Tem pessoa que tomou uma decisão de se batizar por algum motivo, infelizmente se desviou dos caminhos, se desviou da presença de Deus, e aí ela pensa, eu preciso refazer tudo isso, refazer a aliança, eu vou me batizar novamente. Como é que funciona isso? É necessário isso para que se haja esse passo de mudança? Não, biblicamente a Bíblia fala que há um só batismo. Então, se ele desceu as águas do batismo numa igreja que realmente orientou, fez o batismo de acordo com a palavra de Deus, te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Emergiu teu corpo de forma correta, não existe um outro batismo. Mesmo que essa pessoa venha se desviar do caminho do Senhor, quando ela voltar, ela vai refazer a aliança de estar retornando para a casa do Pai. Mas um outro batismo não há necessidade mais. Muito legal, pastor. E ali, a partir desse momento de nova aliança, é já procurar dar os maiores passos, né? Que o batismo foi um passo largo. E aí vem os maiores passos. E o que, que o senhor sugere? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, tomaram a decisão de fé, se batizaram nas águas, têm já tido uma mudança, né, por parte delas, firmando propósitos com Deus a cada dia. Qual o próximo passo aí? O que a pessoa tem que buscar logo em seguida? Olha, eu acho que uma coisa muito importante para o início da jornada de uma pessoa, ela estar muito envolvida com a igreja, com os trabalhos da igreja. Quanto mais ela se envolve com a igreja, está ali compartilhando em comunhão, isso vai trazer uma sustentabilidade para ela. Lógico que não só isso, mas isso é um ponto muito, muito importante. E com certeza, ali dentro de cada grupo, de cada departamento, essa pessoa vai se enriquecendo com as coisas de Deus, com os trabalhos, vai se enriquecendo com a comunhão, e a tendência dessa pessoa é permanecer. Legal. E aí vão vindo os outros passos, né, pastor? Eu Cada vez. acredito, sabe, Raíssa, que o nosso único passo, o último passo é quando a gente chegar no céu. Porque todo o tempo a gente vai estar dando passos diferentes para o Senhor. É como sempre Deus estivesse nos chamando para coisas novas, para passos de fé, de desafios. Então sempre a gente vai estar buscando mais o Senhor e caminhando em direção a Ele. E é incrível que o próprio Deus trouxe Jesus como um exemplo, né? Jesus podia apenas ter vindo ao mundo e nem se batizado, ele santo, né? O Filho do Deus vivo. E ele mesmo se batizou. E isso acho que é o maior ensinamento para a gente, né, pastor? Seguir Ah, esses passos. quando você falou sobre esse tema, não tem como a gente falar de batismo e não lembrar dessa atitude de Jesus, né? Essa atitude de Jesus faz cair por terra qualquer outra opção do ser humano que não seja se arrepender e descer as águas do batismo, né? A Bíblia diz que ele saiu da Galiléia e foi para o Jordão. Não foi uma coisa casual. Ele fez isso de forma proposital. Primeiro, ele se submete à autoridade de João Batista, né? Deixando ali já um exemplo que nós precisamos nos submeter às autoridades. Se submete à autoridade, era João Batista, a pessoa enviada por Deus para o batismo, ele se submete a essa autoridade e sem necessidade nenhuma, porque ele foi o único e será para todo sempre o ser humano que colocou os pés nessa terra e não pecou, não errou de forma alguma. Mas como exemplo, ele vai dessas águas do batismo. Quando a gente olha para a nossa vida, se ele fez isso, quem somos nós para não olhar para a nossa vida, se arrepender e descer as águas do batismo também? Verdade, amém, pastor. Pastor, antes da gente finalizar, até a título de curiosidade, porque o senhor, com certeza, como um pastor, tanto tempo no ministério, tem muito a compartilhar com a gente. Já teve alguma vivência de um irmão, assim como o senhor mesmo vivenciou, né?
aquele irmão que muitas pessoas nem davam crédito a esse irmão, e ele tomou uma atitude como essa. Com certeza podem ter vindo as falhas, porque nós falhamos, sempre somos humanos, mas o Senhor viu ali de verdade uma nova criatura que chega a ser irreconhecível se comparado com a de antes. Ah, sim, vários casos, vários testemunhos, mas eu posso rapidamente contar de um irmão mais recente, que talvez pela sociedade ele não tinha mais jeito, né? As pessoas que o conhecem não davam mais crédito, e ele teve esse encontro com o Senhor, entregou a vida para o Senhor Jesus, desceu as águas do batismo e hoje se transformou em um servo de Deus por excelência. Um servo de Deus pregando a palavra de Deus, testemunhando para tantas pessoas o que Deus tem feito na vida dele. É possível, né, É pastor? Para possível, muito todos possível. nós. O batismo está aberto a todos. A todos, Não é a isso, pastor? todos. Não existe idade, crença, religiosidade. O batismo é uma ordem do Senhor e pronto. Amém. Muito bom, gente. Muito feliz com esse assunto. Que você busque se instruir cada vez mais sobre esse tema tão importante. E se ainda não tomou sua decisão, esse é o momento. Se batize, se entregue totalmente nessa nova aliança com o Senhor. Obrigada, viu? Obrigada, pastor, por esse momento. Amém. E até a próxima, gente.